Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, a partir do verso 19. O texto diz o seguinte: certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova e dentro dela ponham sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade e jogou ali sal e disse: assim diz o Senhor, purificadas estão estas águas. Elas não causarão mais morte, nem tornarão a terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz nesse lugar. Nosso pedido é que o Senhor, por misericórdia, continue falando com a gente, através da Sua palavra, porque isso é necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento e para o propósito da Tua igreja, propósito esse que eu tenho certeza nasceu no seu coração e foi comunicado ao coração dos Teus filhos aqui em Blumenau, para que saiamos daqui continuando neste propósito de viver um avivamento genuíno. E esse avivamento precisa, Pai, dar os seus frutos aqui nessa cidade e para além dela também. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a proposta desta última reunião em que participo é falar com os irmãos a respeito do avivamento que toca as ruas. Quando nós pensamos em um avivamento, nós pensamos em alguém que é, por Deus, capacitado com vida para que, através deste ser, Deus se revele, se manifeste e continue, como já foi mencionado aqui no primeiro dia, a produzir aquilo que o Senhor tem para ser produzido em nós e através de nós. O texto que nós lemos traz à tona uma figura que é uma referência ministerial no Antigo Testamento. Nesse período bíblico, a espiritualidade de Israel, ela está centrada no que diz respeito a ministérios, em dois ministérios que nós chamamos de representativos e também de intermediação, que é o ministério sacerdotal e o ministério profético. O ministério sacerdotal, ele representa o povo diante de Deus e ele cria também essa intermediação do povo para com Deus. Em paralelo a isso, caminhando também como ministério de representação, nós temos o profetismo em Israel, que é Deus sendo representado junto ao povo por meio de um homem. E também é um ministério de intermediação, porque por meio desse homem Deus decide falar com o povo. E o profeta que está agindo nesse tempo é o profeta Eliseu. E ele não está inaugurando o profetismo israelita. O profetismo israelita é inaugurado na figura de Moisés. Moisés é esse referencial que inicia o profetismo dentro de Israel. Todavia, o ápice desse profetismo e depois a consolidação desse ministério repousa sobre a vida de Elias, que é o antecessor de Eliseu. E a Bíblia vai dizer para nós que Elias vive um processo de desgaste. Na mesma proporção que Elias é intenso nas suas ações, ele também é intenso nas suas posturas pós a retaliação. Elias é o profeta que manda descer fogo do céu, mas é o profeta que depois da retaliação pede morte. Elias tem uma carga de intensidade que marca seu ministério durante um bom tempo em que ele exerce esse seu chamado. Após Elias, vem Eliseu. E Eliseu o sucede, Eliseu é o sucessor do profeta Elias e vai desenvolver seu ministério entre o povo.
em contato com o povo. E nesse texto que a gente acaba de ler, a Bíblia vai dizer a nós que Eliseu está em Jericó. Se você fizer uma leitura cronológica da história, você vai perceber que Eliseu acaba de vivenciar o que nós chamamos de sucessão profética. Elias é levado e agora o seu manto é possuído por Eliseu, e agora ele é o profeta que representa Deus no meio do povo. A gente tem como primeiro milagre a abertura do Rio Jordão. Ele passa com Elias e na volta ele passa sozinho. E quem está olhando percebe alguma coisa diferente nele. Existe também uma ação dos filhos dos profetas dizendo: Eliseu, deixa a gente procurar Elias, porque talvez o carro que levou Elias deve ter deixado ele no próximo ponto, ele deve estar no ponto final espiritual, deve estar caído no monte. Deixa a gente procurar ele, se a gente achar, a gente traz Elias de volta, e você aguenta aí mais um pouco. Eliseu diz: cara, não precisa, eu é que sou profeta agora, estou com a credencial aqui, recebi, cara, sou profeta Eliseu, sucessor de Elias. Mas vocês querem procurar? Vão. Eles vão procurar, e quando volta, Eliseu está ali, eles dizem: não achamos. E Eliseu diz: ok, então a partir de agora vocês sabem, eu sou o novo profeta, é comigo que vai funcionar as coisas. Na sequência desse evento, tem esse que a gente acaba de ler. Eliseu está em Jericó. E em Jericó, ele é abordado pelos anciãos da cidade. E os anciãos da cidade falam com Eliseu algo muito simples: o senhor pode ver que a nossa cidade é bem localizada, temos boa localização, mas as águas da cidade são más, consequentemente a terra é improdutiva. Em algumas correntes teológicas se há crédito de que aquelas águas produziam aborto nas mulheres da cidade, por isso que fala também sobre esterilidade e terra improdutiva. Nós temos uma conexão de dois eventos aqui com as águas da cidade. Uma é com a improdutividade do local, da terra, do solo, e o outro é com a esterilidade que marca Jericó por um bom período, e eles fazem associação com as águas da cidade. E eles, ao falarem com Eliseu, eles estão dizendo: o senhor que está aqui, na nossa realidade, pode perceber, localização excelente, mas nós temos uma água que é má. E Eliseu diz assim: ok, entendi isso, faz o seguinte, traz para mim um prato novo com sal. E aí eu gosto de fazer essa análise porque a Bíblia ela traz detalhes que às vezes passam desapercebidos a nós. Talvez você diga: Pablo, quer dizer que Eliseu está pedindo para transformar as águas da cidade um prato novo com sal? Só que Eliseu pediu isso para homem. Pediu para os homens: traga um prato novo com sal. Contextualiza isso. É fácil para um homem achar alguma coisa em casa? Segunda pergunta: é fácil para um homem retirar uma vasilha de casa? E Eliseu pede isso, e os homens providenciam. Está aqui, profeta, está aqui. Quando Eliseu pega, ele diz assim: eu vou à nascente das águas. Quando ele chega na nascente das águas, ele lança o sal, e então libera uma palavra: assim diz o Senhor, saradas estão estas águas, nunca mais elas causarão morte e esterilidade. A Bíblia diz: imediatamente as águas foram saradas e permanecem dessa maneira até o dia de hoje, conforme a palavra do homem de Deus. Por que é que esse texto para mim hoje ele é base para aquilo que Deus quer falar com a gente? Porque nós, igreja do Senhor, temos a missão, à semelhança do profeta Eliseu, de representar Deus no meio deste povo. Logo, atrelado à declaração de Cristo para os seus discípulos, nós percebemos que é na representatividade da igreja que o mundo terá os resultados benéficos ou não. Porque se Eliseu é o representante de Deus, e ao acessar essa comunidade de Jericó, vai transformar a sua condição,
A partir de Cristo, os seus discípulos também estão incumbidos da mesma missão. Porque Jesus vai olhar para eles e dizer: vocês são sal e luz. Portanto, a partir dessa representatividade, o mundo vai sentir os efeitos desta representatividade. E na omissão dessa representatividade, o mundo também vai sentir os efeitos. Portanto, nós, como igreja do Senhor, avivados por Deus, capacitados pelo Senhor, precisamos entender que há uma representatividade que precisa se mostrar efetiva, porque a partir dela é que a sociedade vai sentir e vivenciar os frutos daquilo que somos. E Jesus vai fazer algo muito interessante. Ele vai dizer: em não vivendo esta representatividade, vai acontecer dois processos: o processo de descartabilidade e o processo de humilhação. Ele vai dizer: se você que é sal não salgar, para nada mais você serve, a não ser descartado, lançado fora. E ele completa dizendo: e vai culminar com ser pisado pelos homens. A ideia da igreja não é uma ideia apenas de existência, é uma ideia de influência. A ideia da igreja não é apenas uma ideia de ser um povo que se ajunta aqui. A ideia da igreja é ser um povo que passa pelo ajuntamento, mas cujos frutos da representação se mostram na sociedade. E Eliseu é esse profeta que entende o poder da representatividade. E ele vai, a partir desta missão, caminhar pela terra. E se tem algo que me chama a atenção no ministério de Eliseu, é que ele tem essa característica muito marcante. Diferente do seu antecessor Elias, que vive um movimento intenso de denúncia, de confronto, Eliseu vive um ministério de relação. Eliseu vive um ministério de comungar com gente. E nesse dia, Eliseu está acessando a realidade de Jericó. E talvez você me pergunte: Pablo, Eliseu não tem estruturas que o abriguem como um representante de Deus? Tem. Existe um movimento nesse tempo chamado Escola de Profetas. Um lugar onde a espiritualidade de homens é desenvolvida. E o homem que coordena esse projeto é Eliseu. Mas a partir da unção que repousa sobre ele, a partir dessa vida de Deus que toca Eliseu para o ministério, a Bíblia diz que Eliseu não vai se encastelar nas estruturas que ele faz parte. Pelo contrário, ele vai acessar o chão da vida, ele vai mover o seu ministério e chegar para se relacionar com gente. A minha grande preocupação hoje comigo é que as estruturas que cercam o nosso chamado estão nos alienando da realidade que está pós elas. Nós hoje testemunhamos como igreja, muitas vezes, das construções dos nossos templos. Nós hoje como igreja estamos celebrando as adequações luxuosas dos nossos templos. A gente como igreja muitas vezes propaga a ideia de que as estruturas religiosas que nos abrigam são sinais de que Deus está com a gente. Mas nós não fomos chamados para estar encastelados aqui. Nós não fomos chamados para ser absorvidos por essa estrutura. A demanda da igreja não pode roubar o sal da terra. A demanda da igreja não pode extinguir a luz do mundo. A gente não salga aqui dentro, a gente salga lá fora. A gente não brilha aqui dentro, a gente brilha lá fora. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Da perspectiva igreja, essa reunião é maravilhosa enquanto acontece. Da perspectiva divina, essa reunião é maravilhosa quando acaba. E eu quero te explicar com muita tranquilidade, de forma muito simples. Enquanto estamos aqui reunidos, é uma quantidade significativa de sal concentrada no mesmo ambiente. Se a gente tiver como principal proposta a manutenção dessa concentração de sal aqui dentro em todo o tempo, se a única missão da igreja for ajuntamento e não representatividade fora, a gente concentra sal a tal ponto que daqui a pouco o máximo que a gente gerou é um mar morto, não tem vida. Agora, se Deus começar a nos chamar para tocar as ruas, quando esse evento acabar, é como se Deus pegasse o saleiro e virasse de cabeça para baixo. E aonde for um crente dessa igreja, é Deus despejando sal em Blumenau. E eu e o pastor Jodson estamos voltando para Londrina, é Deus dizendo, o sal tem que voltar para lá e representar-me fora dos castelos. Em nome de Jesus. A gente não pode ser assimilado e absorvido por essas estruturas. Eliseu é esse homem que tem uma gama de atividades, que tem uma série de responsabilidades, mas ele entende, é no chão da vida, é no contato com as pessoas, é acessando outras realidades, que a representatividade de Deus se manifesta. Na escola de profetas, eles sabem quem eu sou, mas em Jericó, eles precisam conhecer o Deus que eu represento. Deixa eu lhe dizer, Blumenau precisa conhecer Deus, e ela não precisa vir até a igreja, ela precisa conhecer através de você, onde Deus te coloca. Blumenau precisa ver Jesus. E você percebe que muitas vezes o nosso comportamento como cristão é convidar alguém para vir na igreja. E muitas vezes isso causa até uma tristeza no pastor. Eu já pastoreei por um bom tempo, e às vezes você faz alguns eventos legais. E aí tem irmão que diz assim, pastor, eu convidei um amigo meu para vir, porque vai ter um pregador top de fora, né? E você diz, convide mesmo, vai ser uma bênção. E ele diz assim, pastor, eu chamei uma família de conhecidos, porque vai ter um pastor de fora, né, que vai ser legal. Tem um cantor de fora, né, pastor? Vai ser um movimento legal, né, pastor? Vai ser bem organizado, né? Vai. Aí eu preciso trazer essa família aqui, porque eles precisam ouvir uma palavra. Eu preciso trazer essa pessoa aqui, porque ele precisa sentir o que a gente sente aqui. Ei, o que se sente aqui, se for fruto apenas da estrutura, da organização e da liturgia que aqui se promove, talvez a gente tenha perdido em algum momento a essência desse lugar. Como foi ministrado aqui, a ideia não é construir um bezerro e produzir aqui algo que mexe com as emoções. Porque se é para mexer com as emoções, se é para sacudir as estruturas, homens conseguem fazer isso. Agora, se é para mover corações e transformar realidades, é a presença de Jesus. E deixa eu dizer, o Espírito Santo de Deus nunca estava, nunca ficou e nunca ficará confinado dentro dessas quatro paredes. A Bíblia diz que nesse tempo ele veio tabernacular em mim, em você. É Deus em nós. Se alguém em Blumenau quiser tomar um café com Jesus, chama um crente. Se alguém em Blumenau quiser sentir o impacto da presença de Jesus, cola numa irmã. A gente muitas vezes está sendo absorvido por isso, encastelados, sugados pela estrutura, tomados por um movimento, e a gente acredita que fazendo isso, servimos a Deus. Mas o nosso serviço a Deus passa por gente. E as principais necessidades não estão aqui. A maior necessidade é uma igreja lá fora, dizendo, eu sei do que você precisa. Avivamento para quê queremos? Para ter um culto legal? Para que queremos o avivamento? Para os irmãos entrarem no fly?
Porque se avivamento é multidão vibrando, pastor Paulo Borges tem uma definição, ele diz que se avivamento é uma multidão vibrando, alegre, gritando, celebrando, Luan Santana promove avivamento. Porque ele bota mais de 50 mil pessoas para gravar um DVD, e se você olhar lá na fila da frente, tem gente chorando, copiosamente. Tem gente saindo carregada, desmaiada, porque está emocionada com aquele momento. Se avivamento é isso, qualquer pessoa com boa estrutura promove. Agora, se avivamento é transformar a realidade da morte em vida, a gente precisa acessar as ruas pelo poder do Evangelho e mostrar que Jesus Cristo ainda faz isso. Eliseu é esse homem que acessa o chão da vida. E entenda, se no sacerdócio nós temos como missão a representação de um homem em favor do seu povo para Deus, no profético nós temos um homem que manifesta, através da direção de Deus, a vontade divina para o povo. Então a tônica do profetismo é representar Deus e trazer a orientação de Deus, falar sobre Deus, dirigir o povo a partir da direção de Deus. Só que Eliseu é um profeta que, quando acessa a realidade de Jericó, ainda sendo profeta de Deus, ele não está ali com um lábio funcionando, com uma boca proferindo palavras, ele está ali com ouvidos atentos. Porque muitas vezes a gente associa a ideia do avivamento com uma propagação massificada da palavra. Isso é parte também do avivamento. Mas um avivamento que transforma realidades, que acessa a rua, um avivamento que escoa, que sai dos ambientes religiosos, é um avivamento que também passa pela capacidade de ouvir. E talvez a grande dificuldade da igreja não seja falar, a grande dificuldade da igreja seja ouvir. E talvez a grande necessidade do povo hoje não seja de alguém que fala, seja de alguém que ouça. E você já percebeu, e aí eu falo da nossa realidade, que muitas vezes todos os nossos movimentos, eles já são pré-estabelecidos a partir de uma realidade nossa. Todas as vezes que nós cristãos queremos acessar uma realidade nas ruas, a gente se prepara dentro das nossas estruturas para levar para as ruas aquilo que a gente supostamente acredita que eles precisam. E você percebe que Eliseu é um tipo de profeta diferente, que chega em Jericó, e porque sabem que o homem de Deus está ali, aquela sociedade acessa a presença do homem de Deus. E Eliseu não profere nenhuma palavra, mas é alguém que diz assim: estou à disposição de vocês para ouvi-los. E nós muitas vezes, na ânsia, no afã de pregar, nós nos esquecemos que existem realidades que precisam ser ouvidas. E a minha sugestão a você é que, se de fato nós vivemos um avivamento, nós não teremos apenas lábios para proferir uma palavra, nós teremos ouvidos que estarão à disposição de alguém para falar. Aí a minha pergunta para mim é: faz quanto tempo que eu não ouço alguém para além daqui? Quer ver uma característica da nossa geração? Tudo bem deixou de ser uma pergunta e passou a ser uma afirmação. Eu chego para o Jason e diz assim: Jason, tudo bem? E saio. Não é tudo bem e paro. Não é está tudo bem e ele pode dizer não está. Então espera um pouquinho, posso sentar aqui? Você quer falar comigo? Nós transformamos hoje o que era uma pergunta em uma afirmação, porque não queremos nos comprometer com demandas alheias. Estamos numa busca frenética e egoísta por aquilo que nos interessa, e isso não nos move para ouvir necessidades. É uma geração de crentes ávida por o seu milagre. E nós já não queremos mais compartilhar o pão que Jesus disse que deveria ser nosso. Hoje a gente quer o nosso pão exclusivo. É por isso que muitas vezes os nossos movimentos de vitória são tão marcantes. É por isso que os nossos cultos de autoajuda são tão impactantes, porque é uma geração ávida de receber o que é seu e acha que tem direito. Mas Jesus não nos chamou para receber o que é nosso. A proposta do Evangelho é: vem, negue-se, renuncie, e outra, assimile a sua cruz. E aí caminhe. Um avivamento genuíno precisa colocar em movimento aqui dentro de Blumenau, na cidade de Londrina, uma igreja que ouve, que pode ser acessada, que pode ter ouvidos prontos para ouvir.
Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Talvez o seu desejo de colocar um ponto de pregação na sua casa seja lícito e muito positivo. Mas talvez a necessidade daquela rua seja uma vizinha que precisa sentar com você, na beira da calçada talvez, e falar um pouco sobre o sofrimento da vida. Talvez criar uma congregação no quintal da sua casa seja algo muito nobre, muito poderoso, até legal. Mais uma congregação que eu criei dentro da minha casa. Só que o Senhor está dizendo, talvez no teu trabalho, na mesa do almoço, alguém precisa falar com você e você teria que ouvir. Esse é o avivamento. Esse é um movimento que a gente precisa admitir. Queremos tocar as ruas apenas com as nossas propostas ou queremos tocar as ruas com a nossa representatividade? Queremos tocar as ruas com os nossos templos ou queremos tocar as ruas com a nossa vida cheia de Deus? Queremos tocar as ruas apenas com a mensagem ou queremos estar à disposição para ouvir realidades? Porque Eliseu não censura a fala dos homens, pelo contrário, se compromete com elas. Irmão, em nome de Jesus, nós somos uma igreja que precisa entender esse movimento do Senhor. Para fora, para as ruas. E a ideia não é extinguir o que já temos. A ideia é dar amplitude nisso que temos. A ideia é criar um movimento que não se concentre apenas dentro, mas que toque o chão da vida e alcance pessoas que nunca vieram aqui. Esse é o genuíno avivamento. E Eliseu faz isso com muita singularidade. Ele recebe os homens e os homens dizem a Eliseu, como o Senhor pode ver. Repita comigo, por favor. Eliseu é chamado a refletir sobre aquilo que pode ver. Escute isso, por favor. Os homens da cidade dizem a Eliseu, como o Senhor pode ver. A cidade é bem localizada, mas existe algo que o Senhor não pode ver, mas que nós sentimos, porque estamos no interior da cidade. Ou seja, da porta para fora, o Senhor visualiza aquilo que é agradável e que favorece o movimento da vida, que é localização boa. Você já percebeu que boa localização favorece o movimento da vida, mas não é fundamental para a vida? Alguém aqui já morou na roça? Já morou na roça? Só quem já morou na roça. Não tinha internet, né, irmão? Tinha não, né? Não tinha hospital perto, né? Era bem longe, não era não? Mas eu pergunto, deu para viver, não deu? Porque localização boa favorece o movimento da vida, mas não é fundamental para a vida. Agora deixa eu perguntar, viveu sem água já? Viveu sem frutos da terra? Viveu marcado por esterilidade? Os homens estão dizendo para Eliseu, o que o Senhor vê por fora contrasta com a realidade que a gente sente e vivencia aqui dentro. E para que o Senhor exerça a sua representatividade, nós estamos te contando que aquilo que se vê por fora, aqui dentro é totalmente desconexo. Porque a boa localização que a gente tem não reverbera na qualidade da vida que a gente busca. A gente tem facilidade para se movimentar. Jericó está em um centro entre Baixa Galileia e Jerusalém. Um movimento passa por ali, é uma estrada fácil, é um lugar de passagem. Só que isso aqui dentro não se transformou em qualidade de vida. Então o que o Senhor vê por fora nada tem a ver com o que a gente sente aqui dentro. E é isso que nós, igreja, precisamos entender. Que as pessoas que falam conosco, ainda que externamente, possam ser avaliadas como pessoas que tudo têm, aqui dentro há uma necessidade que somente alguém cheio de Deus, como foi dito aqui, sabe que pode fazer. Há um vazio do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Em nome de Jesus. Tem gente à sua volta
que às vezes até causa uma inveja na gente. Eu não sei, posso até cometer aqui um grave deslize, mas eu vou confessar a você, eu já tive inveja. E assim, uma inveja pautada em umas coisas boas, assim. Se é que existe, né, irmão? Mas assim, eu sou filho de uma mãe muito crente. Mas assim, crente. Aquela senhora que cuidou da gente debaixo de ameaça gospel. Minha mãe chegava ao cúmulo de dizer a nós, vamos na igreja. E algumas vezes eu dizia assim, mãe, não quero ir na igreja. Ah, não quer ir na igreja. Que bom. Então vamos fazer o seguinte, quando eu sair para ir para a igreja, você fica. E quando eu pisar da porta para fora, eu mando o Satanás entrar. Eu quero ver você expulsar o Satanás. Eu dizia, mãe, eu não quero ver o Satanás, não estou afim de entrar num fight com ele. Até porque, né, irmão, adolescente, um medo do diabo terrível. Eu dizia, mãe, eu não estou afim, eu só não quero ir para a igreja. Ela dizia, duas opções, ou vai para a igreja comigo, ou vai encontrar o Satanás aqui sozinho. Você que escolhe. Então, eu dizia, meu Deus, se minha mãe saiu, o cão entra mesmo. Minha mãe tem essa capacidade. E expulsar o cão ela consegue, porque eu já vi. Então é melhor eu ir para a igreja. Já fui muitas vezes assim, indignado. E por ver uma mãe tão dedicada, tão comungando com as coisas de Deus assim, era segunda na igreja, uma mulher fiel, só que a gente era muito pobre. Não sei aqui quem já foi pobre, irmão, mas se você já foi, você lembra. Que a pobreza marca. E é ruim demais. É chato demais. Eu não sei se é do maligno, mas é ruim. E eu me lembro que às vezes a gente ia para o ponto de ônibus. E tinha que sair cedo de casa. Ia todo mundo arrastando roupa de crente, né? Roupa elaborada. A mãe com o salto meio mancando e tal. Ela é uma velha, baixinha, gordinha. Então ela ia toda com dificuldade. E eu e meus irmãos atrás dela, os obreirinhos e tal, na retaguarda. E aí a gente estava no ponto de ônibus assim. Aí passava aqueles carros tocando o som muito alto. E aí minha mãe olhava assim, aí ela começava, Senhor, eu aqui, estou indo para a tua casa, hein? Passando por essa necessidade. Aqui, 2 servos teus que o Senhor me deu, eu e meu irmão. 2 meninos que o Senhor tem um plano na vida deles, nem um carro para andar eles têm, Senhor. E eu várias vezes cresci com isso. Que inveja. E aí eu olhava as pessoas que tinham os carros, que tinham as casas legais, que faziam viagem. Até os 14 anos, nem televisão a gente tinha. Aí chegava na escola, os meninos, você assistiu tal coisa? Ah, não deu tempo, estava cansado, dormi. Meu Deus, não tem televisão, não conheço nada. Que miséria terrível. Recebia a cesta básica. Chegavam os irmãos para o meu pai, está aqui, irmão Arthur, Deus mandou te entregar. Meu pai dizia, que bênção. Vivia essa realidade. E aí às vezes a gente olhava pessoas que passavam com seus carros, casas legais, meninos que na escola tinham roupas bacanas. E eu dizia, meu Deus, isso é uma realidade de vida, isso é uma verdade, isso é abençoador. Até que eu fui amadurecendo a fé, até que eu fui crescendo em fé, e fui entendendo que a nossa alegria não está naquilo que se vê, não está naquilo que é palpável, está aqui dentro, está aqui, presença de Jesus. E a presença de Jesus não traz tudo que você deseja, mas cuida de tudo que você necessita. E Ele disse, vocês são meus filhos, e eu quero lembrar vocês, eu cuido das aves dos céus, eu cuido dos lírios do campo, e vocês são maiores do que aves e lírios, eu cuido de vocês.
E muitas vezes nós, como igreja, fazemos essa projeção de que vida realizada, de que vida plena, de que vida abençoada é a vida cujo estereótipo, cujo aquilo que é palpável, cujo aquilo que observamos por fora, pode ser para nós a representação de que é algo muito bom, e de fato é, mas não muda a realidade do que se sente no interior. Irmão, em nome de Jesus, o avivamento precisa nos levar para a rua, não somente para chegar para mendigos e dizer, aqui é um prato de comida. Tem gente andando em carro bom, morando em condomínio de luxo, morrendo. Tem gente, irmão, em altas posições, cujo dia a dia você os chama de chefe, que estão morrendo. A gente nessa sociedade de Blumenau, sorrindo por fora, mas morrendo. Porque você conhece realidades que estão aparentes, mas não conhecem realidades que estão aqui dentro. E quem vive a realidade de dentro é que sabe o quanto a morte está reinando. E como já foi dito aqui, nós somos chamados para paralisar esse evento de morte. Nós somos chamados para ministrar a vida. Mas a gente precisa ouvir. A gente precisa falar com gente. A gente precisa conversar com necessitados. E eu quero convidar você hoje a fazer essa reflexão. Quantas pessoas desfrutam da sua atenção com o propósito de serem ouvidas e serem ministradas pelo poder do Evangelho? Porque a ideia não é que buscaram Eliseu para estar em Jericó. A ideia é que, estando Eliseu em Jericó, a gente faz uso da presença. O grande problema da igreja é que a gente abre a porta e diz assim, quem quer, vem para o culto. E Jesus está dizendo, depois do culto, você pode ir para fora e dizer, eu estou aqui na sua realidade, pode falar. E hoje eu creio que Deus está nos convidando para isso, a nos mover dentro dessa realidade. E quando Eliseu ouve isso, ele diz assim, ok, já entendi a necessidade. Tragam para mim um prato novo, coloque dentro dele sal, e a gente vai resolver isso. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que há em Eliseu um movimento de inserção daqueles que durante anos vão nutrindo a sensação de que todos os seus esforços são incapazes de mudar essa realidade. E eu acho interessante porque, se você me perguntar, Pablo, Eliseu precisava desse movimento, dessa utilização de elementos para produzir algum milagre? Não. Mas Eliseu convida a realidade desses homens a se envolverem com esse processo, a fim de que eles entendam, por mais que durante anos vocês nutriram no coração a sensação de que os seus esforços nada valem, a minha presença como representante de Deus está dizendo, não é a força de vocês, mas Deus está os inserindo nesse processo de milagre. Vocês verão de perto como é que a vida pode mudar. A ideia apenas não é de uma igreja chegar e mudar realidades. A ideia é de uma igreja que chega e diz para as pessoas dessa realidade, por mais que os seus esforços não foram eficazes, nós estamos trazendo você para essa realidade. Deus está inserindo vocês nesse projeto de milagre. Não é apenas um assistencialismo, não é apenas um avivamento que leva a coisas. A ideia é trazer a esses homens o mínimo de dignidade possível. Se há algum resíduo de capacidade, mesmo que Deus não precise, a gente vai usar. Traga uma vasilha nova, coloque dentro dela sal. E a Bíblia diz que Eliseu aguarda e recebe isso. E quando os homens entregam para ele isso, ele diz algo muito interessante: vou ao nascedor das águas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Já tem alguns anos, o pastor Jodson é o presidente desse movimento na nossa igreja, que a gente tem alguns movimentos assistenciais, sociais, que são muito legais. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que nesse movimento
A Bíblia diz que Eliseu chega, pega tudo isso que lhe trouxeram, vai à nascente das águas, e quando ele chega ali, ele lança sal na nascente. Só que ele libera uma palavra: assim diz o Senhor. A marca de um avivamento é uma igreja que acessa a realidade da vida, para além dos seus ambientes religiosos. É uma igreja que no acesso a esses ambientes, não está apenas pronta para falar, mas tem disposição para ouvir. E ao ouvir necessidades que lhe cercam, se compromete com a solução. E não somente com o assistencialismo que resolve a crise, mas que insere gente cuja dignidade está comprometida por não conseguir reverter isso há anos. E essa igreja que insere, esse profeta que insere, esse homem de Deus que chama, é o homem de Deus que pôs ação, vai sozinho à nascente das águas. Porque Eliseu entende que não dá para tratar crises sem tratar causas. Eliseu não está apenas dizendo assim: vai lá, traz uma caixa de 200 litros aí que eu vou consagrar essa caixa, vocês vão ter água para beber durante uns 3 dias aí. Vocês vão ver como é poderoso. Por 3 dias eu vou resolver o problema de vocês. Eliseu diz: não, eu vou na nascente das águas. Porque a ideia é curar, não o mal estabelecido. A ideia é curar a fonte que jorra todo esse problema para cá. Eliseu vai na nascente das águas. E é uma das coisas que mais nos preocupam nesse movimento de avivamento que leva a igreja para as ruas, que leva a igreja para acessar realidades com dificuldades. É que muitas vezes a gente está querendo estancar uma necessidade pontual, só que a gente não quer curar mais a fonte. A gente muitas vezes acaba erroneamente se contentando em entregar a cesta básica, construir uma casa, entregar um curso básico, entregar um contraturno escolar, dar uma escola de idiomas para uma criança necessitada. Só que existe uma fonte aberta, e enquanto essa fonte aberta não for sarada, por mais que eu tente remediar o caos, ele vai estar nascendo lá. Em nome de Jesus. A igreja pode fazer assistência? Pode. Uma igreja avivada pode cuidar de necessidades? Deve. Uma igreja cheia de Deus pode socorrer necessitados? Pode e deve. Mas uma igreja cheia de Deus é uma igreja que diz: eu quero curar a fonte dessa crise. Deus precisa agir lá. Eliseu diz: eu vou na fonte das águas. E quando ele chega na fonte das águas, irmão, não adianta querer construir algo novo, poço novo. Eliseu não vai com uma empresa de poço ali: vamos lá, gente, vamos abrir um poço do lado aqui, acho que vai dar água boa aqui. Eliseu não vai com a vara do pessegueiro, né? Quem é da roça aqui sabe, o cara acha água com a vara do pessegueiro, irmão. Raiz, quem é raiz, né? Quem é raiz? Quem é Nutella já pensa: é sonda. Sabe de nada, né? O raiz vai... Não, aqui, ó, aqui vai dar água. Fura aqui, ô glória. Não. A ideia não é substituição. A ideia é cura do que se tem. A ideia não é troca. A ideia é sarar o que está manchado por doença. Eliseu vai na fonte. Agora deixa eu trazer a você uma ideia que vem ao meu coração na observação desse texto. Se nós temos um nascedouro de água, se nós temos uma fonte de água, certamente essa fonte que faz água brotar, ela vai fazer com que essa água chegue a algum lugar. Por algum tipo de duto, por algum tipo de veio, por algum tipo de riacho, de abertura. Enfim, há uma fonte que faz água jorrar. Pensa comigo, por favor, pensa comigo. Se a fonte estiver nessa cadeira aqui, vai dar trabalho para você na câmera, mas tranquilo, Deus te usa aí. A fonte está aqui, ok? Guardou a informação? Fonte aqui. E aí eu tenho alguém bebendo a água. Qual é o seu nome? Josué, não vou esquecer mais, 3 vezes eu gravo. Aí tem alguém bebendo o resultado dessa água aqui, Josué, ok? Guarde isso, a fonte está lá. Josué está bebendo dessa água aqui. Eliseu vem e vai agir na fonte.
E a ação é essa: joga sal e libera uma palavra. Assim diz o Senhor: saradas estão estas águas a partir de agora. Nunca mais elas causarão nem morte, nem esterilidade. Se nesse exato momento em que a fonte está sendo tratada, Josué, lá naquele extremo, fazer uso da água, a água que Josué bebe nesse exato momento em que Eliseu está agindo aqui, é água curada ou ainda é água com problema? Divide o plenário, né? Isso é maravilhoso. Jodes falou da polarização, acabamos de polarizar. Os da água curada e os da água com problema. Por favor, vocês são irmãos ainda. Se no exato momento, grave essa informação, se no exato momento da intervenção de Deus na fonte, Josué bebe dessa água que já correu nesse leito, naquela extremidade, ele bebe água curada ou ainda água com problema? Deixa eu dizer uma coisa para você: se a fonte tem problema, ela já alimentou uma grande quantidade de água problemática. Quando Eliseu começa a intervir da parte de Deus na fonte, quem bebe água no exato momento, no outro extremo, não está ainda experimentando a cura que acontece aqui. Por quê? Porque essa fonte vai começar a fazer um processo de limpeza de tudo aquilo que foi estragado ao longo do tempo para cá. Sabe qual é o grande problema nosso? Muitas vezes a gente tenta intervir na fonte com a sensação de que o resultado é tão imediato que no mesmo extremo, quem tomar essa água vai sentir os efeitos dessa intervenção divina lá. Ei, o chamado da igreja muitas vezes é curar a fonte. Fonte curada vai produzindo vida e limpeza naquilo que ficou estagnado ao longo do tempo, e quem está na outra extremidade, mais cedo ou mais tarde, vai tomar um pouco dessa água curada e vai experimentar resultados que Deus fez lá na fonte. Nós, como igreja, muitas vezes desprezamos o elemento tempo e acreditamos que o avivamento ele tem um efeito tão poderoso, tão apoteótico, que os impactos dele precisam acontecer amanhã. E muitas vezes nos frustramos e mudamos o foco, mudamos o tema, porque não eram os resultados que a gente queria. Ei, se Jesus está curando a fonte, se Deus usou a igreja para tratar da fonte, acalma o coração. Essa fonte sarada vai começar a brotar a vida e vai chegar nos extremos que ainda não foram alcançados. Em nome de Jesus. Não seja tomado pela síndrome do miojo. Coloca aguinha quente, 4 minutos, está pronto. O Senhor está dizendo: se preocupe em fazer o que deve ser feito, cure a fonte. Porque depois de fonte curada, a água curada vai limpar todo o extremo. E quem está na extremidade vai experimentar isso. Irmão, em nome de Jesus, vocês estão vivendo o ano do avivamento. É o tema da igreja, é a busca dessa igreja. E Jesus está dizendo: talvez nesse ano os resultados sejam tão insignificantes, que às vezes você, ao avaliar os números, você diga: Senhor, parece que não houve os resultados que a gente queria. Quantos batizados, quantos salvos, quantos renovados, quantos convertidos, e a gente não vai ver isso numericamente. Só que o Senhor está dizendo: vocês estão curando fonte, vocês estão sarando o nascedouro da crise, vocês estão jogando sal e interferindo nessa realidade, mas acima de tudo estão liberando uma palavra. Assim diz o Senhor: não vai haver mais morte, não vai mais haver esterilidade, vai ser curado. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando você age na esfera sobrenatural,
na esfera espiritual, você não está agindo a partir da sua realidade. Ainda que seja uma intervenção no ambiente natural, ele parte de uma realidade sobrenatural. E todas as vezes que Deus intervém numa realidade natural, Deus intervém nela a partir de si e não da realidade. Exemplo, vale de ossos secos. Quando Deus coloca o profeta Ezequiel no meio do vale, Deus faz uma pergunta: Ezequiel, podem viver esses ossos? Irmão, sério mesmo, vamos abrir um parênteses aqui. Deus não é gente, né, irmão? Olha a pergunta que Deus faz: o Ezequiel, pode viver esses ossos? Mas eu acho Ezequiel mais top ainda, porque Ezequiel, irmão, vai para uma profundidade. Ele elabora uma resposta. E ele diz assim: tu sabes. Eu fico imaginando, como é que um profeta tão profundo desse, Ezequiel, podem viver esses ossos? Senhor que sabe. É a resposta que a gente diz para nossa esposa: amor, vamos almoçar fora? Você que sabe. E Deus está falando com gente aí, ó. A gente já descobre no plenário, né? É a resposta mais poderosa que você pode usar, irmão. Se você é casado: amor, vamos fazer isso? Você que sabe, amor. Poderosa essa resposta. Aí Ezequiel fala com Deus: Senhor, o senhor que sabe, ué. Vou dizer nada não, está contigo. Aí Deus diz assim: ok, vou falar para você uma coisa, profetiza sobre esses ossos. Aí deixa eu perguntar para você, da perspectiva humana, natural, osso ouve? Só que da perspectiva divina, quando Ele manda, osso vai ouvir. Porque a intervenção de Deus no ambiente natural não parte da realidade natural, parte da realidade espiritual. Deus está dizendo: Ezequiel, eu estou interferindo na realidade natural, mas a partir da minha soberania, da minha divindade, do meu poderio. Então faz o seguinte, pode falar com o osso, porque quando a realidade sobrenatural toca a terra, vai acontecer o que não aconteceria naturalmente. Osso vai ouvir a voz de Deus. Só que a Bíblia diz que há um processo construtivo. O osso vai se juntando, vai havendo um barulho, vai havendo um movimento, e isso já é algo sobrenatural. Se você me perguntar, Pablo, já há milagre? Com certeza. Os ossos ouviram a ordem. Agora, entre os ossos ouvirem a ordem e se transformarem naquilo que Deus quer, há um processo e há um tempo. Igreja de Blumenau, quando Deus cura uma fonte, Ele está dizendo: milagre está realizado. Os efeitos, aguarde o tempo. Vocês verão o que vai acontecer ao longo desse tempo. Vai se levantar um exército, assim como no vale, e vai ter nessa cidade de Jericó gente produzindo, gente curada, terra saudável para a glória de Deus. Espere. Se você puder, fique de pé nesse momento. Quero lembrar você, e foi falado aqui sobre Arão, e há aqui nas minhas anotações uma conexão que eu quero deixar muito clara a você. Se o ativismo é uma preocupação, a inércia também é. Se o movimento exacerbado, sem propostas, é um problema, o outro polo é a inércia, que me torna suscetível às demandas de um povo. Que eu quero que você se lembre também aqui do que Deus está falando nesses dias, é de que o avivamento produz um movimento, mas esse movimento tem propósitos, esse movimento tem fins, e esse movimento principalmente passa por gente, passa por pessoas. Em nome de Jesus, que hoje no meu coração e no seu coração queime o desejo de ser uma igreja avivada, tocando realidade de pessoas. Deixa eu dizer para você uma coisa: a gente é pentecostal e a gente gosta de falar em línguas estranhas, mas dizer bom dia para o vizinho, dizer obrigado para quem te serve, dizer bom dia para o porteiro do prédio, faz parte da vida.
Uma igreja avivada não é uma igreja que tange apenas o sobrenatural e que transcende o tempo todo. A espiritualidade de uma igreja avivada acessa o chão da vida, senta na mesa com gente e diz: fala do seu coração. Porque o que eu vejo por fora pode não ter conexão com aquilo que você sente dentro. Porque pode ter boa localização fora, mas aí dentro pode ter morte. E se tem morte, eu estou aqui para ser instrumento de vida na sua história. Quero lançar aqui um último desafio ao seu coração. Quantos amigos que você tem que ainda não conhecem esse mover de Deus que você vive? Quantas pessoas na sua semana são marcadas por isso que você recebe de Deus e elas ainda não tiveram a oportunidade de experimentar, mas você as alcança semanalmente? O último desafio que eu quero lançar ao seu coração, que mexe com o meu coração: se a igreja que você frequenta fechasse as portas hoje e nunca mais abrisse, quem mais sentiria a falta dela? Você que é membro ou a sociedade que cerca? Porque se nós somos sal, o dia que a gente não estiver mais aqui, o mundo vai sentir a falta. Vai ter que sentir. Se a luz for embora, esse mundo vai ver quão densas trevas eles estão envolvidos. Mas essa luz brilha lá fora. Essa luz acessa outras realidades. Essa luz toca o chão da vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Uma das marcas desse movimento da qual a gente faz parte, que é o movimento pentecostal assembleano, é a utilização intensa do leigo. E se tem uma marca de crescimento no movimento pentecostal, ainda que não projetada, é um entendimento prático do sacerdócio universal de todos os crentes. Se tem um movimento que exercita o sacerdócio universal de todos os crentes, está aqui. Pastor, me prova. Vou te provar. Aqui dentro da Assembleia de Deus, uma irmã que nunca frequentou um seminário teológico, que nunca teve uma formação, às vezes tem acesso à tribuna e a esse microfone, e ao fazer uso dele, ela diz assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus voltará. O leigo em movimento, o entendimento de que todos nós oficiamos diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, muitas vezes há uma demanda do povo sobre liderança, dizendo: a liderança vai fazer, a liderança vai promover, a liderança vai determinar. Ei, Jesus reuniu a igreja aqui hoje, e eles estão dizendo: pastor Nilton acessa realidades, pastor Jaison acessa realidades, pastor Aguiar acessa realidades, mas você acessa outras realidades. Quer um exemplo? Tem alguém aqui que apenas estuda ainda? Apenas estuda. Apenas estuda. Ô, você, teu nome. Luiz Felipe. Estuda onde, mano? Pode ficar baixado, nós vamos bater um papo rapidinho aqui. Sagrada Família, que legal. Escola, né? Ensino médio? Superior? Fundamental? Poxa, cara de velho, amigo. Não, pula essa parte, pula. Fica tranquilo. Cara de maduro, então. Menino bonito. Jaison, você frequenta o Sagrada Família? Não? Já passou da fase, né, queridão? Se Jesus quiser manifestar-se lá no Sagrada Família, Ele não precisa mover você para lá. Ele tem o Luiz Felipe. Isso é maravilhoso. Luiz Felipe, você dá aula nos cursos teológicos aqui da igreja, de Blumenau? Não? Você é aluno de um dos cursos teológicos da igreja aqui? Já foi? Não vem mais? Ok, legal, se formou, maravilha. Então, se Jesus quiser usar alguém dentro do curso, pode usar você que está dando aula para esse povo, mesmo que o Luiz Felipe não esteja vindo mais, porque se formou.
Agora no Sagrada Família, mesmo que Jesus não leve você lá, ele tem o Luiz Felipe lá dentro. Ele está dizendo, a realidade de lá eu acesso com Luiz Felipe. Jesus está chamando a igreja, Jesus está chamando a gente. E já foi dito aqui, não tem conexão especial para pastor, para líder. A conexão está aberta para quem quiser. O véu se rasgou. Já não há mais elite espiritual. O véu está rasgado. Entra quem tem desejo, usufrui quem tem vontade. Deus está chamando. Deixa eu dizer, sabe qual é o meu sonho, irmão? Sabe qual é o meu sonho? Que o capeta se manifeste na escola dos nossos filhos. Sabe esses adolescentes que estão aqui, do naipe do Luiz Felipe, assim, nessa pegada? O meu sonho é que numa escola de Blumenau que esteja esses meninos, o capeta apareça. Sabe aquele capeta bem endemoniado? O diabo possuído. Modo Plus 2.0 turbo. Aquele que chuta a cadeira, chuta a carteira, muda a voz, vira o olho, estribucha no chão, vira igual cobra. E aí, imagina dentro de uma sala, gente pulando, gente saindo, professora gritando. Levanta um menino desse. Ei, calma. Eu sei o que é isso. Eu sei resolver. Mas como? Tem um problema aqui que só o que tem aqui dentro resolve. Em nome de Jesus, Satanás vai embora. Aí, irmão, eu fico imaginando uma realidade dessa acontecendo. Eu fico imaginando um crente nosso entrando dentro de um trabalho. Na sua sessão de trabalho, de repente alguém cai ali. Ele diz, calma, eu sei o que está acontecendo aqui. Jesus me pôs aqui, eu vou tratar dessas realidades. Aqui agora, eu tenho um monte de chefe, mas aqui agora todo mundo para. Eu preciso resolver esse problema em nome de Jesus. Senhor, intervém nessa realidade. Irmão, em nome de Jesus, já não é mais um programa de liderança para membros, é um programa de Cristo para a sua igreja. Jesus está nos chamando para tocar as ruas. E deixa eu dizer uma coisa para você, tenha ousadia. Você não precisa ter medo mais. Pastor, mas o que é que eu vou falar? Fique tranquilo. Se o Espírito Santo te colocou ali, Ele te fará lembrar o que precisa ser dito. Irmão, em nome de Jesus, há um desejo de Deus de que a sua igreja toque as ruas, avivada. O avivamento que chega para nós não pode parar em nós. A unção que chega sobre nós precisa ser compartilhada. A gente está vivendo essa realidade do afastamento, mas se você estiver perto de sua família, de alguém da sua casa, junte-se a ele agora, como um sinal de uma união que a gente tem nesse momento. Seria legal que todos nós pudéssemos ter esse tempo de ministração juntos, um orando pelo outro. Isso é algo que eu valorizo demais. Um irmão orando pelo outro, pedindo que o Senhor o use. Mas agora você vai fazer isso de forma figurada, simbólica com a sua família. Se tem alguém da sua casa, faça isso. Como você está juntos. E o seu pedido não é Deus, faça por mim. O seu pedido agora é Deus, faça por ele. Use-o. Toque-o. Leve-o a realidades que precisam ser transformadas. Se você é pai aqui, você tem um filho aqui dentro agora, eu gostaria que você ministrasse sobre a vida do seu filho e dissesse, Deus, eu não entro na escola dele, mas ele vai lá. Entra com ele. Eu queria que você, irmã, cujo marido está em uma outra realidade durante o dia, distante da sua, que você ministre e diga, Deus, entre lá com ele e use-o de uma forma poderosa naquele lugar. Porque a ideia não é que ele ganhe apenas dinheiro, Jesus. A ideia é que ele sare essa fonte que gera morte naquele lugar. Irmão, se isso começar a acontecer, Blumenau vai ser diferente. Essa cidade vai ser impactada pela glória de Deus. Realidades serão transformadas aqui.